E aí, pessoal, vamos falar do limbo. Isso mesmo, o limbo de alguns jogadores, o sobe e desce, a inconstância. Fernando Henrique, Emerson, Gabriel, Pedro Lucas. O que de fato está acontecendo com jogadores que o Grêmio acreditou muito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. Mais Ágil é a solução. Isso mesmo, entre agora no WhatsApp aqui e fale com a turma da Mais Ágil para resolver o problema do seu FGTS. Mais Ágil é a solução e ela está aqui a um clique de você resolver. Gente, peguei aqui alguns pontos, eu há muito tempo estou analisando ou tentando entender esse ir e vir. A relação para o jogo contra o CRB tem Gabriel Silva e Pedro Lucas, por exemplo. Mas não tem mais, nunca mais teve Fernando Henrique. O Sarará conseguiu uma negociação e todos dizem que o Fernando Henrique procura ainda a sua negociação. E aí eu uso a palavra limbo porque alguns jogadores nem são da base, nem são do profissional e ficam numa espécie de limbo entre serem aproveitados aqui e ali. Quando descem lá não funcionam porque estão desentrosados, quando sobem não jogam minutos e isso acaba terminando e diminuindo o processo da carreira deles. O caso Fernando Henrique é muito mais pesado porque teve aquele episódio do Cruzeiro que escancara. Agora, por exemplo, existe uma negociação em andamento para ele ir para o Bragantino, mas não caminhou e a janela acaba. A janela está muito próxima de terminar. E aí? Ele não foi, ele não é relacionado, ele treina, mas também não tem nenhum tipo de aproveitamento nem embaixo nem em cima. E aí? Ele é patrimônio do Grêmio, ele é talentoso e ele não tem hoje um futuro muito definido, inclusive como atleta. Exatamente por essa forma de condução, de planejamento, de montagem. E eu nem coloco aqui culpa de A ou B, não é isso que eu estou conversando. É exatamente tentar uma solução. Qual é a solução para estes casos? O Gabriel, por exemplo, ele jogou na transição, fez lá uns jogos, agora no último jogo ele já jogou, ele não estava sendo relacionado, quem estava entrando era o Pedro Lucas, parece que o Gabriel já passou na frente do Pedro. Então, fica sim uma indefinição, cria algum tipo de instabilidade, até emocional, porque tu faz com que eles percam a confiança e a partir daí as coisas podem não caminhar como a gente acredita que devam caminhar. Exatamente por isso. Fernando Henrique é o caso típico. Foi com o Filipão, jogou um outro jogo, aí teve aquele episódio da expulsão dele, ele ficou chateado, depois disso não foi utilizado, trocou um trabalho, trocou outro, ele jogou uns minutos, não jogou mais, ficou no limbo, tentou sair, não deu, e aí? E isso a gente pode replicar em vários nomes. Por exemplo, o time de transição do Grêmio, gol de Emerson. Quem é Emerson? Emerson é um menino que estava entrando no time principal há poucos dias e que foi para a transição de novo. Porque o Elkson deu uma melhorada fisicamente, conseguiu jogar, pega o menino, joga lá para baixo, e a cabeça dele? E o planejamento, o plano de carreira, o que se imagina? Eu acho que o pior de todos esses processos é tu não ter minutos, seja na transição, no sub-20, sub-17, sub-50, não interessa. Tu tem que ter minutos. Tu não pode ter jogadores que não atuem, que na verdade representam neste momento o caso de vários desses meninos. Quantos minutos o Pedro Lucas jogou essa temporada? Vocês já pararam para pensar? E o Gabriel? Quantos minutos o Fernando Henrique jogou? O Sarará? Agora nós temos um caso de um jogador que é meio coringa no Grêmio, que é o Varela. O Varela foi titular como volante do time, foi campeão. Nós tivemos três, né? O meio campo daquele time, né? Varela, Bitelo e Pedro Lucas. São três casos completamente diferentes na hora de avaliar. Então tu tem o Varela, que já jogou de lateral, inclusive fez gol,
já jogou de volante, compondo, mas basicamente foi utilizado como lateral, vai em todas as listas, não entrar nunca, é raríssimo entrar, mas esse tem sido o espaço que ele conseguiu. Aí tu tem o caso do Natan também. O Natan, o zagueiro, tem quantos jogos? Mas o Natan tem a experiência de ter atuado todos os jogos do Gauchão pelo Aimoré. Então tu consegue, de alguma maneira, ter visto ele. Então são situações interessantes. Agora a gente vive uma muito, muito legal, que é o goleiro Adriel, que eu acho que pode bater aí e tá jogando na transição. Beleza. Tá, tem minutos lá, tá em ritmo, se precisar usar aqui vai usar, vai nas viagens, foi para essa viagem contra o CRB, e aí tu tem um pouquinho mais. O Thiago Rosa tá nessa situação também. Quantas vezes vocês viram o Thiago Rosa jogar? Quantos jogos, quantos minutos ele fez esse ano? Ele tá trabalhando, ele tá treinando, jogou minutos. E isso é uma situação que preocupa. O caso do Fernando Henrique me preocupa mais do que todos, porque o Fernando Henrique parece não ter ambiente no Grêmio. Um pouco além. Esse episódio do Vasco, essa coisa com sair, ficar e tal, diminuiu ele como ambiente no Grêmio. Então me preocupa mais, considerando de forma mais ampla o pensamento. Os outros é uma espécie de plano de carreira e planejamento do Grêmio. Né, todos os outros, porque os outros em tese estão nos planos do Grêmio. O Pedro está, o Gabriel está, o Varela está, o Thiago Rosa está, o próprio Emerson que voltou, os meninos que estão trabalhando lá na transição, que tem vários que estão ali, que eu acho que já tem idade para pelo menos tu definir se tu vai ou se tu não vai. E aí eu posso citar o Vini Paulista, posso citar outros jogadores, o próprio Kevin. Vai ou não vai? Entendeu? Porque é a partir daí que tu define o teu planejamento total. A transição e o time principal, na verdade, deveriam ser um só departamento, não deveriam ter distâncias tão grandes. Tu tem aí uma boa conexão entre o Roger e o César Lopes, que é o treinador da transição, que é legal, mas a utilização, o Pedro, por exemplo, evolui a partir do momento que volta para trabalhar com o César Lopes, vai lá, joga e depois vem e ganha mais espaço com o Roger de novo. Tem algumas coisas, mas não pode ser um projeto de dois caras que tem bom relacionamento. Isso é um projeto de clube bem mais amplo e que precisa, de fato, entender. Nós tivemos dificuldades no momento em que o Mancini foi o treinador, que distanciou ainda mais isso. O Roger aproximou com o César Lopes, mas nós ainda temos casos que preocupam e que deixam atletas no limbo. O caso mais clássico desses, como eu disse, é o do Fernando Henrique, que eu acho que a gente vai... Eu estou trazendo esse conteúdo aqui exatamente para a gente pensar sobre isso, porque esse é um ponto que é o futuro do Grêmio. Se tu tiver um desses que dê certo, que vingue, como o Bitelo deu, tudo vai estar resolvido. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.